Oi, coleguinha, tudo jóia? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais de matemática. Hoje você vai aprender fração geratriz, né? Dízima periódica simples e composta. Então vamos começar com uma charge legal, né? E aí, vamos jogar videogame? Não posso, estou de castigo. Tirei 10 em matemática, tirei 10 em português e fui reprovado no exame de colesterol. Então, a saúde é muito importante. E para controlar a nossa saúde, a gente sempre tem que calcular o IMC. E nesse IMC, trabalha-se muito com a dízima periódica. E a fórmula do IMC é o quê? É o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, imagine você tá lá na sua casa, de repente chega um colega seu, um amigo seu e pede para calcular o IMC, né? Ele fala para você que ele tem 1,50 m e pesa 64 quilos. Então, você vai calcular como? É 64 dividido por 1,5 ao quadrado, que vai gerar 28,44444 eternamente, infinitamente. Isso é quando tem essa repetição, a gente chama de dízima periódica, certo? Então, é uma dízima periódica. Dízima periódica é quando tem a repetição de um algarismo ou mais algarismos. Então, como eu falei para vocês, o 28,4444 é um algarismo 4 que se repete. Logo, a gente fala que como o 4 é que está repetindo, a gente fala que o 4 é o período da dízima. É um número que se repete, é o algarismo que se repete. Então, se eu tenho 12,43, 26, 26, 26. Quem que é meu período? Pensa um pouquinho. É 26, porque é o 26 que está repetindo. Então, meu período é 26. Dízima periódica, ela pode ser classificada em simples ou composta. A dízima periódica simples é quando eu tenho as casas decimais compostas apenas pelo período, ou seja, pelos números que se repetem. Então, 28,44444 é uma dízima periódica simples, porque depois da vírgula aqui, ó, constou somente o algarismo 4, né? Então, ela é uma dízima periódica simples com o período 4. Então, vamos a outro exemplo. Tenho vírgula, depois da vírgula eu tenho só o 14, 14, 14. Então, é uma dízima periódica simples com o período 14. Dízima periódica composta é que depois da vírgula tem algarismos que não se repetem. Tem o período mais o algarismo que não se repete. Então, aqui, ó, vamos lá. Eu tenho 1,17777. Então, no meu período, né, eu tenho um período que é 7 e o 1 que não se repete. Então, exatamente depois da vírgula. Então, ela é chamada de dízima periódica composta de período 7. Então, vamos lá. 0,35, 12, 12, 12, daí por diante. É uma dízima periódica composta. Por quê? Depois da vírgula, apareceu número 35, né? E 12, 12, 12. Então, ela é uma dízima periódica composta com o período 12. Então, vamos lá. Como a gente representa dízimas periódicas? Para não ficar repetindo eternamente essa dízima, né? Esse número. Então, eu posso representar por 1,17777 ou 1,17 com um tracinho em cima. Então, quando você vê um número com um traço em cima, isso representa que é uma dízima periódica com o período 7, ou seja, o algarismo 7 que anda repetindo, ok? Então, eu tenho 0,35, 12, 12, 12. É uma dízima periódica composta, como você já aprendeu,
com o período 12, que pode ser escrito 0,3512 com um tracinho em cima, que vai mostrar qual é o período, certo? Então, dízima periódica, ela pode ser com os pontinhos, com os 3 pontinhos, que refere que exatamente aquele número, aquele período que se repete, ele tem a frequência infinita. Ou você só vem com um risquinho em cima. Então, para somar, dividir, multiplicar, ou seja, de um modo geral, com dízimas periódicas fica muito complicado. Então, a gente acha uma fração geratriz. O que é a fração geratriz? Por que a gente procura essa fração geratriz? Para facilitar os cálculos, certo? Então, fração geratriz é a fração que gera a dízima periódica. Então, como a gente acha essa dízima periódica? Né? Essa fração geratriz, desculpa. A fração geratriz você vai achar, tem alguns métodos. Eu trouxe para você o mais fácil, né? O mais simples possível. Os outros métodos são mais complicados. Então, exemplo. Vamos primeiro analisar a dízima. Aqui é uma dízima periódica simples. Eu tenho um método para a dízima periódica simples e um método para a dízima periódica composta. Então, ela é simples porque eu tenho a parte inteira e depois, na parte decimal, só tem um período, né? 3, né? Que é o número, o algarismo que se repete. Então, é classificado parte inteira e 333 é a minha parte decimal, né? Então, vamos lá. Quando é dízima periódica simples, como é que é calculado a fração geratriz? A fração geratriz vai ser calculado como? É a parte inteira, que é o que tem antes da vírgula, e depois da vírgula, somente o período, que nesse caso é 3, menos somente a parte inteira, dividido por 1/9 para cada algarismo que se repete. Nesse caso aqui, quem que é o meu algarismo que se repete? 3. Então, eu vou ter 1/9 só. Então, vamos para a prática. Parte inteira com período. Então, parte inteira com o período 3, certo? Então, parte inteira formou quem? 23, que é a parte inteira, e o período, né? Menos a parte inteira. Quem que é a minha parte inteira? O 2. Então, menos o 2. Dividido, né? Sobre, que no caso a divisão a gente vai representar na fração, por quem que é meu período? Se está repetindo 3, 3, 3, 3 e o 3 é o único algarismo que se repete, então eu tenho somente o 3, que é um algarismo. Então, eu vou ter 1/9. Formou quem? 23 menos 2 gerou o resultado 21 sobre 9. 21 nonos é o quê? Dá para simplificar, não dá? Dá para dividir tanto o numerador e denominador por 3. Então, vamos lá. Divide 21 por 3. Vai dar 7. Divide 9 por 3. Vai dar 3. Pega aí em casa. Vai lá. Pega o celular ou uma calculadora ou faz a conta na mão mesmo, manual. Tanto faz. Vou esperar um pouquinho. Divide 7 por 3. Se você dividir 7 por 3, você vai encontrar exatamente 2,3333, que é a dízima periódica simples. Então, vai lá, tenta. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Então, a gente chama que 7 terços é a minha fração geratriz, porque gerou a dízima,
porque gerou a dízima. Então, vamos praticar um pouco, deixando você praticar um pouco. 1,12. Vou ter o quê? Só vou fazer uns, depois você vai fazer outros, tá? Então, vamos lá. A parte inteira com o período. O período é 12. Então, formou 112. Menos quem? Menos a parte inteira. Então, menos a parte inteira. Quem que é a minha parte inteira? O número que vem antes da vírgula, que no caso é 1. Sobre, e aí? É 1/9 para cada algarismo que tem no meu período. Então, quem que é meu período? 12. Se é 12, então você vai fazer o quê? Você vai pôr 1/9 para cada algarismo. 12 tem quantos algarismos? Tem 2 algarismos. Então, você vai ter quantos 9 no denominador? 2. Então, tá lá, ó, 99. Então, agora é só continha. Vamos lá. 112 menos 1. Vai dar 111 sobre 99. 111 e 99, tem algum algarismo que dá, tem algum número que dá para dividir o numerador e o denominador ao mesmo tempo? Tem. Você já aprendeu, né? Nos anos anteriores, que basta somar os algarismos. 1. Gerou 3. 3 é dividido por 3. 99. Somando os algarismos. 18. 18 também dá para dividir por 3. Então, essa fração a gente consegue simplificar por 3. Simplificando por 3. 111 dividido por 3. Deu 37. 99 dividido por 3. Deu 33. Segundo exemplo. Agora, como é para você praticar, você vai ter que pegar a canetinha, ou o lápis e o caderno e fazer. Vamos lá. Um tempinho para você fazer. Pensar e praticar. Porque matemática é assim. A gente tem que praticar, né? Já montou? Agora podemos fazer a conta, não podemos? Então, vamos lá. Parte inteira com o período. Quem que é meu período? 142. Parte inteira, 3. Formou quem? 3.142. Menos, qual que é a regra? Menos a parte inteira. Quem que é a parte inteira? Parte inteira aqui, ó. A parte inteira é 3. Então, menos 3. E o denominador? Quantos algarismos eu vou ter? Vamos pensar um pouco? Vamos lá. O meu período é 142. Se meu período é 142, eu tenho 142, 3 algarismos. Se eu tenho 3 algarismos, quantos 9 vai aparecer no denominador? 3, porque eu tenho 3 algarismos. Então, 3. 3.142 menos 3 é igual a 3.139, dividido por 999. Dá para simplificar? Dá para simplificar? Não. Por quê? Aqui eu só divido por
9 ou por 3. E aqui, ó, eu vou dividir por 3 não dá, por 9 não dá, então vamos para o próximo. O próximo. Tempo de novo, para você fazer. Vamos colocar a mão na massa. Pensou? E aí? Dá para a gente começar a pensar no assunto? Então, vamos corrigir. Vamos lá. Parte inteira com o período. Quem que é meu período? Eu tenho a vírgula, depois da vírgula eu tenho somente 4. Então, meu período é 4. Então, parte inteira com o período. Formou quem? 104. Menos a parte inteira. Quem que é a parte inteira? É o número que tem antes da vírgula, 10. Sobre 4 é o meu período. Quantos 9 eu tenho no meu denominador? 1. Então, vai dar 104 menos 10, deu 94 sobre 9. Lendo a fração de forma que ela tem que ser lida. 94, né? Aqui que não se repete. Então, vamos lá. Qual que é a regra? Algarismo que não faz parte do período. Com o período, que no caso aqui é 2, menos algarismo que não faz parte do período, né, com a parte inteira. Vamos aprender agora a fazer fração geratriz, né, gerar uma fração, né, que gera ameadisma periódica. Composto. Tem a parte inteira, a parte composta, né, que é a dízima, né, com o 10, um 9 para cada algarismo do período e um 0 para cada algarismo decimal que não pertence ao período. Vamos ver? Porque falando assim parece complicado, mas é igualzinho em jogo, a gente brinca bastante com o jogo e com as regras de jogo, não é? Matemática é assim, regra de jogo, dá para brincar bastante. Então, vamos lá. Como é que fica? Parte, eu vou pegar a parte inteira, né? Mais o período tudo. Então, ficou o quê, ó? Parte inteira, mais o décimo que não pertence ao período, mais o 2 que é do período. Formou quem? 212. Menos algarismos que não faz parte do período. Então, algarismo que não faz parte do período. O 2 faz parte do período, então é menos 21 sobre. Vamos lá, um 9 para cada algarismo do período e o 0 para cada décimo que não pertence ao meu período. Então, ficou 9, porque o meu período é 2. E 1, né? Que é o número decimal que não pertence ao período, por isso que eu tenho um 0. Então, ficou 191 90avos. Essa é a fração geratriz. Se você pegar 191 e dividir por 90, você vai encontrar exatamente 2,12222222 eternamente, infinitamente. Então, agora é para você praticar. 1,12222222. Parte inteira com o período e o número que não se repete. Deu 112. Menos 11 porque é a parte inteira e o número decimal. Então, vamos lá. O 9, por conta que meu período é 2. E um 0, porque eu tenho 1. Formou quem? 101 sobre 90avos. Vamos para o próximo? 0,1513131313. Ficou
meu décimo, que não se repete, e o período, que é 13, menos o que não se repete com a parte inteira. Então, ficou 0,15, que é 15, sobre... Vamos ver quantos 9 vai aparecer? O meu período não é 13? 13, quantos algarismos eu tenho? 2. Sobre quantos algarismos decimal que não se repete? Então, eu vou ter 2 zeros. Eu vou ter o quê? 1.498 sobre 9.900 avos. Simplificando por 2, eu tenho 749 dividido por 4.950 avos. O próximo, eu tenho 514 menos 51, que não se repete, dividido por, meu período é 9, com 2 algarismos decimal, que não se repete. Deu 463,900 avos. Então, por hoje, o que você aprendeu? Você aprendeu dízimos periódicas simples e composta, né? Foi uma aula rápida, né? Ufa, né? Representação de dízima periódica e fração geratriz. Até a próxima aula e conto com você para a gente brincar mais um pouquinho de matemática.